E eu trouxe um texto para nós nesta noite que é bem conhecido. Abra aí sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. A partir do versículo 17. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e serei fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E os meus sábados escondem os meus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem governantes gravemente, e andam roubando e fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz com que o seu caminho recaísse sobre suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Amém. Pai, em nome de Cristo, que essa palavra seja como um fogo abrasador, limpando o nosso interior, Pai. Que o Senhor incomode o nosso coração, para que nós sejamos intercessores, para que não venhamos parar, para que a nossa vida não fique estagnada, para que nós sejamos o homem e a mulher que o Senhor procura para se colocar na brecha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto aqui, principalmente o versículo 30, ele é muito contundente, tem um significado muito importante para nós. Israel estava muito corrompida, o povo estava esquecendo da lei do Senhor, o povo estava olhando ao seu redor e via que as demais nações tinham muitos deuses, e naquela época as pessoas achavam que tendo muitos deuses, acumulando muitos deuses, eles seriam mais felizes e teriam mais prosperidade, porque os deuses pagãos é assim, tinha um Deus para cada coisa, o Deus da chuva, o Deus do casamento, o Deus da colheita. Então eles achavam que eles tendo mais deuses, eles seriam mais felizes, acabaram abandonando a lei do Senhor. E era tão grave, irmãos, a ferida de Israel, que até os sacerdotes tinham se corrompido, até aqueles que ministravam no altar tinham voltado atrás e estavam fazendo imagem de fundição, fazendo deuses para eles. E Deus ficou indignado, e Deus falou com o seu profeta. Porque, irmãos, é interessante, Deus, antes dele derramar, a sua indignação, antes dele fazer justiça,
Deus sempre vai avisar para os seus profetas. E isso, sabe o que é, irmãos? É a misericórdia dele. Porque Deus não faz nada sem antes avisar para os seus profetas. Porque ele espera o quê? Que o seu profeta, que o seu filho e sua filha se coloquem na brecha para interceder. Olha como Deus é, irmãos. Ele sempre dá uma chance esperando. Ele fala para nós entrar na posição e ele se compadecer. Sabe aquele sentimento de pai quando quer punir um filho? E aí você quer puni-lo, mas você tem dó. Ao mesmo tempo que você faz, você fala, ele merece, eu vou ter que fazer isso. Só que seu coração por dentro sangra. É assim que Deus é. E aqui a gente vê que no Antigo Testamento, uma cidade, a sua principal defesa contra os invasores eram os muros. Então as cidades eram bem fortificadas, né? Jericó, por exemplo, a muralha de Jericó era da largura dessa igreja aqui, ó, porque diz que a muralha de Jericó ela cabia 4 carros, né? Aquelas bigas que eles andavam com os cavalos, cabia 4 bigas emparelhadas. Então a largura do muro era mais ou menos isso aqui, para você ver como a cidade era fortificada. E aí, se esse muro tivesse uma brecha, irmãos, era preciso colocar um homem armado de escudo, lança, todas as armas que ele pudesse usar na guerra, naquela brecha, para que o muro não fosse invadido, para que a cidade não fosse invadida. E o quadro espiritual que estava retratado aqui é exatamente isso. Era um muro muito fortificado, mas com uma fenda aberta, né, uma abertura ali naquele lugar. E a brecha, ela não parece, pelo que o texto está dizendo, não seria muito grande. Na verdade, Deus está usando uma figura, mas não seria uma brecha muito grande. E preste atenção, Satanás ele não precisa de uma ruptura grande na tua vida. Ele precisa de um pequeno desvio, um desvio de caráter, uma mente mentirosa, uma mente que trama pequenas coisas, pequenas teias de mentira dentro de você, pequenos pecados, pequenos olhares pecaminosos, pequenas espertezas, isso vai abrindo brecha na tua vida. Pequenas sutilezas de pecados que você vai cometendo, vai abrindo essa ruptura, e Satanás está espreitando. Então ele falou que procurou um homem para entrar naquela brecha. Então o que Deus estava falando? Estava esperando que um soldado se colocasse à disposição, que alguém se colocasse à disposição para impedir a entrada do inimigo. E aí ele está trazendo para o mundo espiritual. Deus sempre traz para o contexto espiritual, e ele fala que o problema não era as pessoas terem se corrompido. Deus estava precisando, era urgentemente de intercessores. É como a igreja hoje, irmãos, está precisando de intercessores, né? Então, alguém que se importasse o bastante para assumir essa responsabilidade. Então, Deus está esperando que eu e você também nos importemos com a igreja. Que você olhe para a situação espiritual da igreja. Não espere apenas que quem está na liderança possa tomar uma atitude. Olhe para o irmão que não veio, olhe para o irmão que está fraco na fé, olhe para aquele que você sabe, né, que está levando uma vida pecaminosa. Então, chama a pessoa, se possível, dá um conselho de irmão, sem querer mandar na vida da pessoa, mas principalmente, você se coloca na brecha por ele, ora por ele e por ela. O texto diz que eles se corromperam de tal maneira, profetas, sacerdotes e príncipes. Irmãos, se nós pastores, se nós, aqueles que estamos liderando, se corromper dentro de uma igreja, não é de se esperar mais nada. Porque as pessoas que estão ali à frente, com quem Deus pode contar para estar ali liderando o povo, se elas se corromperem, a desgraça está feita. Mas só que o maior problema não era esse. O problema maior era encontrar quem intercedesse. Eu ouvi um pastor falando uma coisa muito séria. Ele falou assim: sabe, igreja, vocês querem sermões bonitos, sermões bem preparados de domingo, pessoas que cheguem lá, profetizem e falem para a tua vida, mas eu vou perguntar para vocês: vocês têm orado pelos seus líderes? E aí, isso é uma pergunta que é pertinente para nós. Irmãos, eu peço oração à igreja por todos nós que estamos na liderança. E quando orar por nós, não ore só levando para o lado espiritual.
Ah, Deus, que o pastor Henrique, o pastor Davi traga uma boa palavra. Não, pode orar sim. Mas ore por nós, que nós possamos estar bem com nossas esposas, que nós possamos ser pais que têm firmeza com nossos filhos, que nós possamos ser líderes amorosos que sabem lidar com as pessoas, que nós possamos ser bons profissionais e dar bom testemunho, porque a nossa vida é constituída de todas essas coisas. Se algo não vai bem na minha vida, logo o meu ministério também vai ficar capengando, né? Você vê que eu tive um problema de saúde, e esse problema de saúde acabou minando um pouco da minha força e acabei me afastando por um período. Então, é importante. Assim como é importante nós que estamos aqui também se colocar, gemer diante do altar pela tua vida. Não teve um dia que eu estivesse no hospital que eu não orasse por vocês, lembrando da disposição dos bancos na igreja, e eu orava família por família, lembrando aonde eu estou sentado. Eu partia desse lugar e eu lembrava quem senta atrás de mim, quem vai ali, depois eu voltava até chegar aqui, porque é importante você estar orando para que a igreja esteja fortalecida. Porque, irmãos, levantar a mão, vir para a igreja é bom, é ótimo, mas com o passar do tempo, nossa vida, a tendência é se esfriar, é relaxar, é não fazer jus aos nossos compromissos, e Deus conta comigo e com você. É muito importante para quando nós que estamos pregando aqui, olhar e ver o feedback, você atento à mensagem, você glorificando a Deus, você atento àquilo que Deus está falando, uma lágrima que você vê no rosto de alguém, você sabe que Deus está te dando um retorno também. Então é importante, para que a igreja esteja assim, acesa, viva, né? Ela precisa estar constantemente também em oração e intercessão uns pelos outros. Jesus fala uma coisa interessante, né? Para quando nós entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto, e seu pai que está em secreto vê. O que você vive aqui na igreja de domingo é resultado do que você faz no seu quarto com portas fechadas. Se você não tem o hábito de orar, se você não tem o hábito de conversar com o Senhor, de levar seus problemas aos pés da cruz, a tendência de chegar no domingo aqui é que você esteja também morrendo sentado nesse banco. Mas se você tem uma vida com Deus nas quatro paredes, logo você vai expressar isso aqui também na igreja. Amém? Então a Bíblia vai falar que os líderes espirituais estavam corrompidos, situação da cidade caótica, e Deus em busca de quem? Um intercessor. E ele não achou ninguém com essa disposição. Eu espero que Deus ache aqui no nosso meio pessoas com essa disposição para interceder, para orar uns pelos outros. Porque, irmãos, Deus conta com você. Deus conta com essa igreja. Esse culto Maria aos pés da cruz foi um projeto de Deus no coração da pastora Miriam, para você estar presente aqui. Esse culto não é para nós, é para você vir guerrear. Você é um soldado. Você é soldado de Cristo. Se sua família está passando por dificuldade, se tem pessoas na sua casa que ainda não se converteram, mas tem você que está aqui intercedendo por eles. Tem você que se prostra diante de Deus e está batalhando pela sua vida. Vida sentimental, vida sexual, pelos seus filhos. Muito importante, irmãos, orar pelos nossos filhos. Pegue essa prática de orar pelos teus filhos. Eu posso estar caindo de sono. Agora, toda noite, eu estou pondo a mão na cabeça dos meus filhos e estou declarando que eles serão homens de firmeza de caráter, e estou chamando dos céus, pedindo a Deus toda a sorte de bênção para eles. Faça isso com seus filhos. E você vai ver a vida espiritual deles vai melhorar cada vez mais. Então, queridos, como eu falei para você, Deus não faz nada se Ele não fala antes com os seus escolhidos, com os seus profetas. E eu quero lembrar para você aqui, né, que Deus fez quando Ele foi destruir Sodoma e Gomorra. Deus falou assim: esconderia eu isto do meu servo Abraão? Deus, Gênesis capítulo 19. Irmãos, Deus, Ele se lembrou. Ele lembrou que Ló era sobrinho de Abraão, e ele estava lá, numa cidade que estava prestes a ser destruída. Ele falou: eu não vou destruir o justo com o ímpio, mas eu vou falar primeiro com meu filho. E ele falou, e Abraão foi intercedendo, foi instigando, foi chorando, dizendo a Deus: se tem
tantos justos, se tem 50, se tem 40, se tiver 30, se tiver 20, até chegar em 5 lá, se tiver um justo, o Senhor falou, eu o livrarei por amor de um justo. E Deus o livrou. Então, irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa entender seu posicionamento no Senhor. Você está aqui, faz toda a diferença. Para a sua família e para nós também. Você estando aqui faz diferença no mundo espiritual, porque Satanás está enfraquecendo as famílias cada vez mais. Mas a igreja que ora, ela dá a volta por cima, ela continua de pé. Amém? E aí Deus se lembrou de Abraão, né? E passou o recado para ele e ele tomou o posicionamento. Então, Deus está falando isso também. Eu esconderia isso da minha filha Rossana, esconderia isso da minha filha Tuane, esconderia isso da minha filha Luciana, antes de Deus fazer algo na tua família, Deus vai te cutucar, Ele vai dar um cutucão em você, para ver se você é o primeiro a despertar, para você orar por aquela situação. Então, irmãos, é aquilo que eu falei para vocês no início, tem pessoas na tua casa que só estão de pé, porque você está intercedendo. Porque você está orando por elas. Só não morreu ainda por causa das tuas intercessões. Glória a Deus. Então eu quero que vocês entendam que o primeiro princípio da intercessão é proteção. Há um princípio quando nós intercedemos, é proteção. Por quê? Porque ela chama a misericórdia de Deus. O intercessor é alguém que tem compaixão, que clama por compaixão e perdão. O intercessor é aquele que tem intimidade com Deus. Deus fala para nós orarmos em secreto e em silêncio, mas Deus não manda a gente orar sempre em silêncio. Deus manda você clamar. Na intercessão é importante, quando você estiver aqui, que alguém estiver orando aqui, você não fique só escutando a oração. Clama. Clama, porque quando você vai abrindo sua boca, Deus vai colocando palavras, o Espírito Santo vai colocando palavras, e você vai se animando, você vai sentindo o calor do Espírito Santo, Deus vai trazendo pessoas, nomes, e você vai ali intercedendo, e Deus vai derramando a bênção, em nome de Jesus, amém? Então o primeiro princípio é o princípio de proteção. Quando você intercede por alguém, erga a sua voz. O Deus de perto é o Deus de longe. Eu sempre lembro da fé daquele centurião que falou, Senhor, né, eis que meu servo está doente. O Senhor falou, eu vou lá e vou lá na sua casa e ele ficará bom. Ele falou, não, Senhor, não precisa ir. Eu também sou soldado e tenho soldados às minhas ordens. E quando eu digo a um vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Basta que o Senhor dê uma palavra e meu servo ficará curado. Irmãos, esse homem, ele é chamado uma das pessoas de fé extraordinária. Ele e aquela mulher cananeia que pediu para o Senhor, né, Ciro Fenícia, que pediu para o Senhor curar a filha dela. Que ela não se sentiu ofendida quando Jesus falou que o pão é primeiro para os filhos. E ela falou, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas do pão. Então são pessoas de fé extraordinária. Que nós possamos pedir a Deus para ter essa fé extraordinária, que nós sejamos sinceros como aquele pai, que o filho era jogado no fogo, na água, e ele disse, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E essa fé extraordinária vai ser despertada em seu coração. Não fique dizendo, eu estou desanimada, estou desanimada. Sabe o que diz a palavra de Deus? 2 Coríntios 4,17. Fala assim, em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, né? Abatidos, mas não destruídos. Então preste atenção no contraste. É até errado a gente dizer assim, eu estou tão angustiado. Não, você diz assim, nossa, como eu estou atribulado hoje, né? Eu estou perplexo, mas eu vou dizer, não estou desanimado, que a gente fica perplexo pelo que acontece no mundo. Nós terminamos de ler 2 Coríntios, eu falei, agora eu vou pegar para valer, para decorar versículo de novo, que eu estava relaxado. Eu já decorei esse, né? E decorei 2 essa semana que vem o desafio é mais 2, e eu quero ficar melhor em versículo bíblico, eu quero ser melhor de endereço. Então, a gente percebe que Deus, Ele dá as ferramentas para a gente lutar.
quando fala que nós somos perseguidos, não fique, estão me perseguindo, é com inveja, é por causa disso. Eu meditei muito nesse versículo antes de memorizar. Mas ele fala, mas nós não estamos desamparados. Ainda que venha perseguição, o crente não está desamparado. Ainda que você fique perplexo com o que está acontecendo no mundo, você não vai desanimar, porque está passando ali no noticiário que aconteceu um assalto com alguém, que alguém morreu, foi atropelado, todavia você é guardado pelos anjos do Senhor. Você pode ficar desanimado, mas você não está destruído. Tem crente que vive, irmãos, parece que está já destruído, né? Parece que o mundo acabou. Não, nós temos alguém que olha por nós. A nossa dinâmica para com Deus é diferente. Segunda coisa, intercessão despedaça barreiras espirituais. Daniel 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel. Olha aí, Daniel, não temas, Daniel. Dá para os dois Daniel que tem aqui. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Irmãos, Daniel clamava e Deus parece que não respondia. Já tinha se passado 21 dias, Daniel clamando, e Deus finalmente falou com ele, desde o dia que aplicaste o teu coração, eu vim por causa das tuas palavras. O bloqueio que estava havendo no mundo espiritual já está caído, porque eis que eu dei ordem aos meus anjos para desbaratinar todo o conselho de Satanás. Amém? Assim Deus faz com você. Deus já deu ordem aos seus anjos para que nenhuma calúnia, nenhuma boca mentirosa, para que nenhuma arma forjada contra a tua vida prevaleça. É importante você saber quem você é e tomar sua posição em Cristo. Mas Daniel, ele se colocou aqui na brecha, irmãos. Quando ele ouviu isso, ele se animou, porque Daniel estava orando. Ele não orou uma vez e parou, não orou duas e parou. Porque como nós já vimos aqui, um vídeo ilustrando a oração vai subindo como fogo, né? Quanto mais você intercede, intensifica, ela vai chegando no trono de Deus, e Deus vai abrindo o caminho para você. Amém? Ontem nós assistimos um filme muito interessante, acho que foi na Prime Video, a gente assistiu um filme muito interessante, é uma história real de uma mulher que estava falindo, a casa dela estava para ser tomada nos Estados Unidos, e essa mulher ficou famosa, porque ela, apesar dela ser uma pessoa que estava passando dificuldade, ela ajudava outras pessoas. Ela tinha 3 filhos, rapazes, um de 19, um de 15 e um de 17 e outro de 15, e ela deixava, mesmo que a casa dela estivesse desmoronando, ela ia fazer trabalho voluntário, ajudando as pessoas a se reerguerem, ensinando as pessoas como fazer uma entrevista de emprego. E interessante que ela só sabia fazer uma coisa na vida, além de ajudar essas coisas. Ela tinha uma profissão, ela sabia fazer um bolo de maçã. Desse bolo de maçã, essa mulher deu a volta por cima, os jornais noticiaram, começou a vender, fazer pedido. E eu achei interessante um fato, que chegou tanto pedido de bolo para ela, acho que 500 bolos para ela fazer num dia, e aí ela não tinha como vender, ela não tinha como entregar. E aí, para piorar a coisa, a mulher da prefeitura, que chegou lá, bateu na porta dela, falou, você já tem tantos dias para sair da casa, e agora eu vi pelo noticiário aí na TV, que você está vendendo bolo demais, não pode cozinhar dentro da sua casa, não. Agora você vai ser multada, porque você está fazendo bolo dentro da sua casa, e não tem higiene, ninguém sabe como é. E ela falou, mas pelo amor de Deus, né? Mas ela orou. E aí sabe o que aconteceu? Um hotel entrou na história, deu a cozinha para ela, industrial. Gente, aquela mulher, quando ela orou, o céu se abriu para ela. E assim, muito interessante a humildade dela. A atriz fez muito bem, ela levantou as mãos e disse, Deus, eu preciso do Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou perdida, não tem como fazer essas entregas. E de repente, assim, se moveu o mundo assim, para ajudar aquela mulher, empresário ligou para ela. Irmãos, é isso que Deus faz com a gente. Você ora e diz, eu não posso. Quando você olha para os recursos que você tem, você confia, você fala, não, eu tenho um dinheirinho ali que vai dar. Né? Talvez Tuane e Daniel, que estão aqui presentes, estão pensando no casamento, que eu sei como é terrível isso aí.
e está dizendo, ai meu Deus, como é que vai ser esses preparativos? Eu não quero nem lembrar dessa fase, né? Quando eu fui casar, eu nem pensei em festa. Eu já falei para a Miriam, que negócio de festa, vamos pôr a aliança no dedo logo, nós como uma janta lá em casa só. Eu não ligo para isso não, mas mulher gosta de um vestido, né, de uma coisa. E aí ela estava saindo de uma gráfica que ela trabalhava, e aí nós tivemos dinheiro para bancar o nosso casamento, né, juntando as irmãs mineiras e talentosas que fez a decoração, os doces e tudo mais, deu para casar. Mas eu sei que como é trabalhoso isso. Então, Deus está falando para você, não temas, levante sua voz e diga, Deus, nós temos isso em mãos, mas a nossa confiança está no Senhor. E Deus vai mover os céus em favor de vocês, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, intercessão é isso, intercessão é colocar-se corajosamente entre o juízo e o pecado, também isso é intercessão. Êxodo 32:10, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo obstinado, agora pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Irmãos, esse episódio foi quando foi feito o bezerro de ouro, Moisés passou 40 dias no monte, o povo se corrompeu, se agoniou, porque Moisés não descia, o povo começou a sentir desejo de comer carne, de beber, de dançar, de namorar, de oferecer sacrifício aos deuses. Arão se viu pressionado, fez o bezerro de ouro, e deu no que deu. Deus ficou indignado, então Deus falou, deixa eu destruir esse povo. Você não, eu vou te fazer uma grande nação, a minha promessa sobre você permanece, mas esse povo será destruído. Irmão, se você estivesse no lugar de Moisés, o que você diria? Né? Se Deus está me poupando, será que você ia dizer isso? Já que eu estou sendo poupado, o resto que se vire, né? Mas o coração do intercessor não é assim. O coração de quem intercede, irmãos, ele chora. Essa semana eu fui dar umas voltas lá em volta do prédio, que o médico falou que é importante eu estar andando para não correr o risco de ter trombose. E eu comecei orando lentamente, ouvindo louvor, e eu ia lembrando, né, da igreja. E chegou algumas pessoas que eu lembrava, que eu comecei a chorar. E o pior é que as pessoas iam passando de carro, chegando no estacionamento, eu baixava meus olhos para ninguém ver que eu estava chorando. E acabou que eu cheguei no portão, aí um professor que trabalha lá onde eu trabalho, ali na ETEC, Henrique, aí eu tive que olhar no olho do homem. Estava eu com os olhos vermelhos lá e chorando na frente dele. Porque o intercessor, irmão, se compadece. Quando você vai orando pelos teus filhos, quando você vai orando pelas pessoas que você ama, quando você começa a lembrar, seu coração geme, então você começa a dizer, Deus faz isso na vida dele, Deus faz isso na vida dela, pelo amor de Deus. Então Moisés fez isso, Moisés suplicou ao Senhor, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o seu povo, tu que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te do teu furor, Senhor, e arrepende-te deste teu mal contra o teu povo. Moisés está dizendo aqui, irmãos, não faça isso, Senhor. Vão falar mal do teu nome. Irmãos, Deus é misericordioso, porém, há situações que Ele espera que você ore, que Ele espera que eu tome uma atitude para Ele derramar a bênção. Pensa nisso. Deus é misericordioso, mas Ele age através de uma ação sua também. Ele age sozinho, claro, do jeito que Ele quer, mas tem situações que Deus vai comover você, vai incomodar a igreja, para a igreja se mover, para que Ele abençoe. Amém? A intercessão, irmãos, pode começar por você mesmo. O Joaquim pregou aqui, no capítulo 17 de João. Em João 17, Jesus ali, ele vai começar os primeiros 5 versículos, intercedendo por Ele mesmo. E aí depois, irmãos, Ele intercede por aqueles... Os seus discípulos que andavam com ele, e por os que haveriam de se tornar discípulos, que seríamos nós. Então a intercessão, ela vai muito além. O intercessor é também um visionário, ele intercede olhando por ele, ele começa aqui e ele se estende já lá na frente, a visão dele já está vendo a tua vitória lá na frente. É assim que você tem que orar,
quando você vê que a situação está caótica, você ore com essa perspectiva de que tudo já deu certo. Amém? A Bíblia diz que o intercessor colhe tudo aquilo que semeia. Deus restaurou Jó quando, irmãos? Quando Jó orava pelos seus amigos. Aí Deus restaurou a sorte dele. Às vezes você pode dizer, pastor, eu oro pelos outros, mas será que os outros oram por mim? Você está preocupado com isso? Não se preocupe. Se você orar pelos outros, Deus cuida de você. Deus cuida de você. Mesmo que ninguém esteja orando por você. Só o fato de você orar por alguém, Deus cuida de você. E aí, irmãos, o intercessor é alguém que assume o lugar do outro, defende a causa alheia. E você fala, pastor, onde é que eu posso achar fundamento para isso que o senhor está falando? O fundamento bíblico, irmãos, para o ministério de intercessão, tanto no Antigo Testamento e no Novo, né, é o nosso chamado como sacerdotes de Deus. A sua palavra vai declarar que nós somos o quê? Sacerdócio santo, 1 Pedro 2,5. Sacerdócio santo, sacerdócio real, 1 Pedro 2,9. E nós somos também chamados de reis e sacerdotes. Apocalipse 1,6 diz assim, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então você não é pouca coisa. Você é rei, você é rainha do Senhor, você é sacerdote. Sacerdote é quem se coloca na brecha. Apocalipse 1,6, não esqueça mais disso. Então, o pano de fundo para dar o entendimento a esse nosso chamado de intercessor, nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Os sacerdotes que ministravam diante de Deus, seus sacrifícios e ofertas, eles se colocavam entre Deus e o justo, né? Entre Deus justo e o injusto pecador. Eles se colocavam entre eles, unindo-os ali no local do sacrifício de sangue. Então, irmãos, há uma diferença do sacerdócio que era exercido no Antigo Testamento e no Novo, porque no Antigo o sacerdócio ele era passado de geração em geração. Só quem podia ser sacerdote eram os descendentes da tribo de Levi, né? Digamos que se eu fosse um levita da tribo de Levi, o sacerdócio passaria para os meus filhos. Só que hoje nós somos, né, é chamado sacerdócio universal, né? Nós somos sacerdotes segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura, dentro da Bíblia, é uma figura que não dá para você definir exatamente quem é Melquisedeque. Fala que Melquisedeque, os estudiosos falam que Melquisedeque era o próprio Deus, né? Porque fala que ele era sem genealogia, sem pai, não tinha assim uma genealogia a respeito de Melquisedeque, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quem era o sacerdote do Deus Altíssimo? Jesus, o próprio Filho de Deus. Então, segundo a ordem de Melquisedeque, de acordo com Hebreus 6,20, fala de uma nova linhagem espiritual de sacerdotes, que somos eu e você, do qual Jesus Cristo é esse sumo, supremo sacerdote. Vai falar assim, no Hebreus 6, versículo 20, diz assim, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, hoje nós somos privilegiados de sermos também sacerdotes. Não precisamos ser levitas, nós precisamos ser da ordem de Melquisedeque, ou seja, descendentes do Deus Altíssimo. E esse sacerdócio nos é passado mediante o nosso nascimento espiritual, como novas criaturas em Cristo. Se você é uma nova criatura em Cristo, logo você é um sacerdote, derramado, né? Cristo derramando seu sangue para o perdão dos nossos pecados, e também derramou para nos religar a Deus, né? A palavra religião é religar. Nós precisamos da religião, porque se eu e você não for também pessoas religiosas, nós também fica mais difícil de se religar a Deus. O que é ser um religioso? Esse fato de você vir e voltar para a igreja é um ato religioso, mas é isso que te ajuda a crescer, né? Então isso te ajuda a se aproximar de Deus. Não existe igreja sem esse ajuntamento. Nós somos igreja, mas sem o ajuntamento de 2 ou 3 pessoas, de um lugar específico, aqui a igreja permanece? Permanece, porque nós somos igreja. Mas não dá para ser crente sozinho dentro de casa.
Mesmo você sendo igreja, você precisa de igreja. Você precisa desse ajuntamento, do testemunho do outro, observar a fraqueza do outro, como ele supera a sua fraqueza, suas dificuldades. Isso faz de nós pessoas mais fortes. Esse testemunho, o tete a tete, o olho no olho. Eu falei para Miriam, eu ouvi o culto de domingo, o pastor Davi falando das amizades, achei maravilhoso o culto. Aí sim, eu falei assim, olha, pode tocar a campainha, pode tocar o interfone, domingo vai ficar aí na porta, eu não abro mais. Então ninguém perturbou não, eu ouvi todo, dos louvores, cantei junto lá e ouvi toda a palavra. E foi muito bom, mas nem se compara de você estar aqui. Primeiro que eu não vejo vocês, Eu gosto desse contato com o olho. De lá eu só via pastor Davi aqui, o Alan quando vinha aqui à frente, a Iana fazendo alguma coisa aqui, só as cabeças de quem estava aqui na frente. Mas é bom esse olhar, esse feedback. Então a Bíblia fala que o propósito de Deus nos enviar Jesus era que Ele servisse como nosso intercessor. Eu e você estamos aqui hoje por causa da intercessão de Jesus, lá em João capítulo 17. Lembre-se disso, que Ele intercedeu por você ali. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59 vai ampliar isso que eu falei para vocês. Como Deus viu que não tinha ninguém, olha como a Bíblia se repete. Por isso, irmãos, que às vezes a gente justifica alguma coisa que a gente quer fazer, a gente fala assim, mas isso está lá no Velho Testamento, era um contexto da época. Cuidado. O Velho Testamento ele tem conexão com o Novo. Toda a Bíblia ela é válida para nós hoje. Se você viu que tem um contexto, tinha um contexto, mas está falando com você também. Se você for olhar a Bíblia, então, se tudo tem um contexto, então nada ia falar com você. Nada aqui iria falar com você, porque tudo tem um contexto, nada é falado diretamente para você. Foi falado para outros cristãos em outras épocas. Então, cuidado para não justificar um pecado seu, uma vontade sua, desprezando o que a Bíblia fala. Antigo Testamento, Novo Testamento é uma conexão só. Amém? Então, Isaías vai falar que o próprio Deus enviou o seu próprio braço para a salvação, enviando Jesus. Jesus permanece diante do Pai entre ele e o homem pecador, de maneiras semelhantes aos sacerdotes do Antigo Testamento, E aí vai dizer aqui, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Romanos 8,34. Então, queridos, para nós concluir aqui essa mensagem, intercessão não é nenhuma invenção sem fundamento. A intercessão nasceu com propósito no coração de Deus, e você é chamado para ser intercessor. Por isso que eu falo, de domingo, irmãos, esse culto aqui vai ficar mais diferente. De domingo, esse culto aqui vai ter ainda grandes coisas, você vai vivenciar grandes coisas dentro dessa igreja, olha o que eu estou te falando. Mas isso vai depender da tua intercessão, do teu posicionamento. Não fique esperando que domingo só a irmã Fátima chegue aqui, só eu e a pastora, só o pastor Davi, só alguns poucos irmãos. Nós estamos todos os domingos, 5 da tarde, orando lá em cima. Quer ver Deus agir na tua vida? Vem orar. Vem orar, porque você já prepara seu coração antes de descer para aqui. Você já desce de lá quebrantado para ouvir o que está cantando aqui de verdade. Porque às vezes a gente chega tão fechado que a gente nem escuta com o nosso coração espiritual que está sendo cantado. A gente canta porque já conhece a letra, mas a gente não vive o que está cantando. A gente ouve a pregação automaticamente, mas quando você vem quebrantado, você ouve pelos olhos da fé e você fala, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. E eu e você, irmãos, fomos feitos para viver intercedendo pelos outros. Se seu irmão cai, o apóstolo Paulo falava assim, quem não enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem não fica triste, que eu também não fico triste. Irmãos, quem de nós vai ver um irmão que não está bem dentro da igreja e vai ficar tranquilo? A gente fica inquieto. Então ore para que haja saúde espiritual, principalmente por nós, pela nossa família e pelos líderes da igreja. Amém?